Uma solução que já salvou inúmeros animais nas estradas da região, passagens de fauna. Em alguns pontos, esses túneis conseguiram zerar a morte de bichos por atropelamentos. Na entrevista do dia, o coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp comenta a programação da terceira semana de imersão em astronomia. Está no ar o Unesp Notícias desta segunda-feira, 7 de agosto. Boa noite. Nós já mostramos aqui no Unesp Notícias a implantação de passagens de fauna ao longo das rodovias da região de Bauru. Elas permitem que os animais se desloquem sem correr o risco de serem atropelados. 3 anos depois do início da implantação, já é possível ver o resultado. Em alguns pontos, nenhum animal morre mais no meio da pista. Os números são assustadores. Todos os dias, 1.300.000 animais de todos os tipos e portes morrem atropelados ao tentar cruzar estradas brasileiras. E a triste realidade está mais perto do que se imagina. É no estado de São Paulo que se concentra o maior número de atropelamentos. Para tentar mudar essa situação, uma alternativa vem ganhando espaço ao longo das rodovias. Assim como as passarelas de pedestres, as passagens de fauna são caminhos seguros para o deslocamento de animais de um lado para o outro da rodovia, garantindo assim a preservação da espécie e uma viagem mais tranquila para os motoristas. Câmeras instaladas em algumas das passagens mostram que o esforço tem valido a pena. Elas já flagraram um veado catingueiro e até uma família de capivaras usando o dispositivo. Aqui na região de Bauru até Santa Cruz do Rio Pardo, o projeto teve início com a duplicação da SP-225, que foi em 2014. No todo, né, daqui de Bauru até Santa Cruz do Rio Pardo, nós temos 19 estruturas, 19 passagens de fauna, sendo 5 novas passagens, como essa que nós estamos aqui agora, e 14 que estão sendo adaptadas para permitir aí o fluxo de fauna de um lado para o outro da rodovia. Uma das passagens está localizada no quilômetro 244 da SP-225, a Bauru e Pauçu. É uma posição estratégica, pois liga os dois lados da área de preservação ambiental do Rio Batalha, cortados pela estrada. Apesar de nós não termos implantado câmeras aqui nessa estrutura, nós monitoramos as câmaras de pegada dentro aqui dessa passagem e a gente já achou de tudo aqui. Pegada de jaguatirica, pegada de lobo-guará, pegada de onça-parda, de cachorro do mato, de pequenos felinos como gato do mato, gato mourisco. Então, assim, isso nos traz bastante conforto de dizer, olha, essas medidas de fato elas têm se mostrado eficazes, têm se mostrado eficientes. Até março do ano que vem, todas as passagens vão ganhar cercas que direcionam o caminho aos animais. Mas o sucesso das medidas depende de uma readaptação do reino animal. O animal, ele está acostumado a vida inteira dele, por exemplo, fazer a travessia por cima da rodovia. Do dia para a noite, você implanta uma cerca, você implanta uma estrutura por debaixo da rodovia e você espera que esse animal ele passe a utilizá-la. Mas não necessariamente, num primeiro momento, aquele animal ele vai se adaptar ou vai se aventurar a fazer essa nova travessia. Então, existe um tempo, que é essa curva de aprendizado, para quê? Para que o animal, de fato, ele enxergue essa estrutura como uma maneira segura para que ele possa fazer essa travessia. Em outra rodovia administrada pela concessionária, a SP-270, as passagens de fauna já mostram resultados positivos. Em 71 quilômetros entre as cidades de Maracaí e Regente Feijó, houve uma redução de 72% no índice de atropelamento de animais. Na opinião deste professor de biologia da Unesp em Bauru, as passagens para animais são a alternativa mais viável para unir preservação e desenvolvimento urbano. Essa é a melhor alternativa para as condições que nós temos de desenvolvimento associado com a preservação da nossa fauna. É importantíssimo manter a ecologia desses animais, sua reprodução, seu modo de vida e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da nossa região. O biólogo também acredita que as imagens captadas pelas câmeras vão ajudar
a conhecer o modo de vida dos bichinhos da região. É importante realizar um monitoramento constante ao longo do ano, com câmeras em locais específicos, não só na passagem, mas antes e depois das passagens desses animais, para que a gente possa ter um controle, né, de quais animais passam, quando passam. Existem animais de hábitos diurnos, hábitos noturnos, então para que a gente possa avaliar, né, quantos animais, essa diversidade de vida selvagem que está em nosso redor e que normalmente não nos deparamos com ela, porque não prestamos atenção. A gente fala do tempo agora e Bauru deve ter mais uma semana de seca pela frente. Os detalhes no boletim do IPMET. Essa semana ela começa com tempo estável, sem previsão de chuva para o estado de São Paulo, porque nós ainda estamos com a massa de ar seca atuando na região. Então, segunda e terça, sem previsão de chuva. Na quarta-feira e quinta, passa uma frente mais longe, pela costa do estado de São Paulo, mais afastada do continente, então vai ter só um aumento na nebulosidade e ocorrências de chuva na faixa leste do estado. Aqui para a região central não há expectativas de chuva. A temperatura ela tem algumas oscilações, principalmente na temperatura máxima, um aumento nessa segunda, terça e até quarta-feira. Na quinta-feira ela torna a declinar devido à passagem dessa frente pelo oceano. As mínimas ficam oscilando entre 10 e 12 graus e a máxima até quarta-feira deve atingir até os 28 graus, depois ela começa a declinar novamente. A terça-feira vai ser de tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Em Bauru, a umidade do ar agora está em nível de atenção, de apenas 32%. Os ventos sopram fracos, a 6 km por hora. Hoje os termômetros variaram bastante, foram dos 11 aos 27 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 12 e a máxima de 31 graus. No próximo bloco, o assunto é a terceira semana de imersão total em astronomia. Evento organizado pelo Observatório Didático de Astronomia da Unesp em Bauru. O evento começou hoje. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. A gente fala agora de um evento para os apaixonados pelos astros. É a terceira semana de imersão total em astronomia. O evento, organizado pelo Observatório Didático de Astronomia da Unesp em Bauru, começou hoje e vai até a próxima sexta-feira. E quem nos dá mais detalhes sobre a programação é o coordenador da semana, o professor Rodolfo Lang. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu é que agradeço a oportunidade. Professor, o evento é uma sequência de palestras do professor Roberto Bosco, do Instituto de Astronomia da USP. E que temas que ele vai abordar ao longo dessa semana? Ele é um astrônomo profissional, né? E esse professor ele vai abordar temas bem diversificados de astronomia, né? Conceitos básicos, fundamentais, mas que são essenciais para a população aprender um pouquinho mais, tanto a população como os alunos. Então, por exemplo, história da astronomia, os calendários, as estações do ano, as fases da Lua, alguns instrumentos astronômicos mais antigos, como o relógio de sol, por exemplo, e também alguns conceitos fundamentais de astrofísica, né? Como evolução estelar, por exemplo, como nasce uma estrela, né? Como ela segue a sua vida, enfim, como ela evolui, né? Vida entre aspas, é claro, né? E como que finalmente ela termina. E também ele vai abordar alguns conceitos de galáxias e cosmologia. Tem um detalhe interessante que o evento está cadastrado na NASA. O que isso significa, professor? Para nós significa muito, né? Porque é um local assim, de grande visibilidade que o observatório acaba ganhando, né? Porque locais de ensino, esses espaços de ensino não formal em astronomia, no mundo inteiro, eles se cadastram nesse site, né, que é voltado especificamente para espaços não formais de ensino. E isso ganha visibilidade mundial, né? Além disso, uma vez cadastrado, o nosso observatório recebe diversos materiais, apoio didático,
dicas, né, diretamente do pessoal da equipe da NASA. E o evento, como dissemos, está na 3ª edição, é sempre um sucesso, muito procurado. E o que vocês observam, Rodolfo? São mais curiosos? São alunos da própria Unesp que participam? Nós temos assim, um público bem variado, né? Desde o primeiro evento, a gente tem recebido participantes de diversos estados do país, né? Lógico, essencialmente habitantes aqui de Bauru mesmo, essencialmente estudantes, não necessariamente da Unesp, mas muitos são da Unesp. E o segundo público de maior quantidade são os professores. Então a gente fez a contagem lá da lista de profissões, né, dos inscritos. Então são professores... Professores da rede pública de ensino. Da rede pública de ensino, exatamente. E diversas outras profissões, né? Aí aparece uma lista de várias profissões. E nós temos nesse ano, na 3ª edição, um inscrito de 7 anos de idade e o mais velho de 71 anos de idade. Nossa, que legal! Olha só que diferença de perfil, né? E a partir de amanhã, né, além dessas palestras que você já citou, né, Rodolfo, a partir de amanhã tem as oficinas. O que os inscritos dos 7 aos 70 anos poderão aprender a fazer? Sim, as oficinas são momentos práticos, né, que as pessoas vivenciam, então, alguns conceitos, né? Por exemplo, na quarta-feira à tarde, nós teremos uma oficina de construção de relógios de sol. Então, parece uma coisa tão simples, né, tão fácil, né, um relógio de sol, como de fato pode até ser, mas o professor Roberto Bosco vai ensinar a fazer os cálculos, né, de como... Tem toda uma ciência por trás. Sem dúvida. E é um instrumento tão antigo, né, talvez um dos primeiros instrumentos tecnológicos da humanidade, né, a vontade de conhecer como se passa o tempo, né, a passagem do tempo, a medição do tempo. Então nós vamos resgatar um pouco desse aspecto cultural, né? E também na terça-noite e na quinta-noite teremos oficinas de construção de lunetas. Mas aí são vagas limitadas, né? E requer assim, um custeio por causa do material que vai ser usado, né? São 10 vagas e os inscritos estarão convidados a se inscreverem lá para essa oficina adicional. Não é parte obrigatória da semana. E uma outra atividade, essa sim, aberta à população como um todo, quem ainda não se inscreveu pode participar, são as observações, né? Sim, quarta-feira à tarde, né? Quarta-feira à noite, né? A partir das 7h30 da noite, nós vamos montar os telescópios lá ao lado do auditório, né? Onde estarão sendo realizadas as palestras, né? Então, os telescópios serão apontados para os planetas Júpiter e Saturno. E um pouquinho mais tarde da noite para a Lua. É claro que vai depender das condições do tempo, né? Se tiver céu completamente nublado, infelizmente não dá para observar, né? Mas essa parte do evento é aberta à população. Então não é necessário inscrição, não é necessário avisar antes, agendar. É só chegar lá na portaria 1 do campus da Unesp, né, que estaremos com os telescópios lá a partir das 7h30 da noite da quarta-feira. Quarta-feira, 7h30 da noite, portaria 1 da Unesp. Exato. E se alguém que não se inscreveu ainda e estiver muito interessado nas palestras do professor Roberto, se tiver uma cadeirinha vazia, ainda dá para chegar, assistir no dia? Claro, claro. Está convidado quem tiver interesse, né, dá uma aparecida por lá, né, na porta, verifica se tem um lugarzinho e pode entrar à vontade. Tá certo, Rodolfo. Muito obrigada por sua participação aqui. E eu que agradeço a oportunidade e a divulgação dos nossos trabalhos. E quem quiser saber mais detalhes sobre o evento, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Tchau!